Olá, eu sou Fábio Neves e venho aqui para falar de elasticidade e preço da demanda. Imagina o seguinte, imagina que você é um consumidor. E sendo um consumidor, você demanda bens e serviços. Só que quando você vai demandar esses bens e serviços, você tem uma variável que é dada como muito importante, preço. Então, toda vez que você tem uma variação de preço, seja positivo ou negativo, você é sensível a isso. E o impacto que eu tenho é na quantidade. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu saio de um preço 1, tá bom? E estou indo para um preço 2. Perfeito? Subi o preço. Quando eu subir o preço, eu estou diminuindo aqui, ó, na quantidade. Tá bom? Então, toda vez que eu tenho elevação de preço, eu tenho uma redução na quantidade. E aí a elasticidade preço da demanda, ó, EPD, está medindo justamente isso. Ó, aqui, ó, o delta aqui é variação, então eu tenho variação da quantidade sobre a variação do preço. Como é que eu vou medir isso matematicamente? Elasticidade preço da demanda é igual a variação do preço sobre a variação da quantidade. É simples. Quantidade 2 menos a quantidade 1 dividido pela quantidade 1. E aqui o preço 2 menos o preço 1 dividido pelo preço 1. Ou quantidade atual menos a quantidade original dividido pela quantidade original. E o mesmo vale para o preço. O preço atual menos o preço original dividido pelo preço original. Perfeito, eu vou achar um número. Vamos seguir? E aí na lei da demanda, para mostrar isso para vocês, eu tenho aumento de preço, redução da quantidade. Diminuição do preço, aumento da quantidade. Só que eu ainda não sei o quanto que eu vou perder na quantidade, correto? Seja numa campanha de promoção onde eu reduzo o preço e quero medir quantos clientes eu vou ganhar, ou no sentido oposto, eu aumento o preço e quantos clientes eu vou perder, tá bom? E aí o EPD, nesse caso, o resultado dele é em módulo. Por quê? Elasticidade e preço da demanda. Porque como eu tenho essa lei da demanda com uma relação inversa, todo o resultado vai ser sempre negativo. Então eu pego o resultado em módulo, tá bom? E aqui a gente pode visualizar bem como é que isso pode ser aplicado. Olha só, eu tenho o preço 1 e esse preço acabou de subir, tá? Olha aqui. A área que eu tive de variação desse preço. Perfeito? Vamos olhar agora o quanto que eu perdi de cliente. Ó. Eu saio da quantidade 1 para cá, para a quantidade 2. Eu estou perdendo o quê? Eu estou perdendo todos esses clientes. Ou seja, esse produto, eu te afirmo, ele não é um produto importante para a sua vida. Por que ele não é um produto importante para a sua vida? Porque pequenas variações de preço causam grandes variações na quantidade. Nesse caso, elasticidade e preço da demanda é maior do que 1. Lembrando que esse resultado é em módulo, tá bom? Ou seja, eu aumento um pouquinho o preço e perco muito a quantidade. Por isso que, por exemplo, nada contra o cinema, né? Eu também gosto de cinema, mas por isso que o cinema tem um desconto de 50%, que é para criar o hábito de você ir ao cinema. Por quê? Porque você pode, se pensar sobre a ótica essencial, a ótica da utilidade, você pode ficar sem ir ao cinema, você pode buscar outros bens substitutos em relação ao cinema. Mas o que eles fazem? Eles reduzem o preço para poder te motivar a ir. Derivados de leite, tá bom? Quando você for no supermercado, como é que você sabe que um produto está em promoção, ou está barato, ou o que seja? Olha para o carrinho das pessoas. Quando você começar a olhar o carrinho de compra das pessoas e ver, por exemplo, agora tem muito suco derivado de soja, ou algum suco da fruta que está barato, você vê que o carrinho do cara está lotado. E quando você vai ver, às vezes, a redução de preço, percentualmente não é tão significativa, mas motiva muito essa pessoa a comprar. Isso aqui, então, é elasticidade de preço da demanda elástica. Vamos pensar no oposto? Inelástica, ou seja, elasticidade de preço da demanda, aqui, ó, em módulo, é menor do que 1. Eu estou pensando nos produtos extremamente essenciais para a sua vida. Ó. Produtos essenciais. Remédio do coração, por exemplo. Aumenta o preço, e mesmo aumentando o preço e você tendo essa variação toda aqui associada ao preço, olha o quanto é que você está perdendo aqui, ó, de clientes. É muito pouco.
Ou, por exemplo, coisas que estão na moda, um restaurante entra na moda, todo mundo deseja ir naquele restaurante. O que ele faz? Ele aumenta muito o preço, ou do restaurante, ou daquela casa de espetáculo, aquela casa de show que vai cantar um determinado artista lá, alguém, né? E a quantidade que você perde é muito pequena. Tá bom? Então, isso daqui é inelástico. E se a gente pensar nos casos extremos? Como é que seriam os casos extremos? Olha, vamos pensar aqui num caso extremo. Eu tenho aqui o chamado perfeitamente inelástico, ou seja, elasticidade de preço da demanda é igual a 1. O exemplo que eu consigo ter agora para vocês é, você vai fazer a reforma de um único banheiro da sua residência. Perfeito, você só tem um banheiro. Independente do preço, você vai ter que pagar. Seja pelo profissional que você vai ter que fazer a reforma, seja para os problemas que tinham ocultos naquele banheiro, porque ele já está operando há muitos anos e agora você tem que reformar depois de 15, 20, 30 anos de uso. Ou seja, independente do que dê, você é obrigado a pagar. Por quê? Porque eu só tenho um daquele objeto. É o chamado perfeitamente inelástico. O caso oposto, né? Eu tenho elasticidade, preço da demanda, infinito. Evidente que isso é um modelo extremo e acadêmico. Isso funciona muito para mercados de concorrência perfeita, onde eu tenho um preço estabelecido, e esse preço que é praticado no mercado é aquele ali. Por exemplo, você vai no mercado livre, mercado de rua, o mercado popular, e lá tem o preço de quanto custa a meia, de quanto custa uma camisa, de quanto custa um objeto. E aí nesse processo todo, você tem aqui ó, esse preço. A esse preço você compra, e compra uma quantidade boa até, muito boa. Só que se o preço for um pouquinho só acima, só um pouquinho, subir um pouquinho, ninguém leva. E se o preço baixar um pouco, as pessoas levam a quantidade que elas conseguirem levar, ou seja, porque elas têm a limitação da renda. Então esse caso aqui ó, é elasticidade de preço da demanda infinito. São os dois casos extremos. E por fim, nessa discussão de elasticidade de preço da demanda, onde eu tenho comportamentos associados, eu tenho aqui o chamado caso unitário. Deixei isso aqui por último para vocês. Ó, o que eu estou perdendo aqui é o que eu estou, aumentando aqui, falando o inverso, tá? Aumentei o preço, é o que eu estou perdendo na quantidade. Nesse caso, ó, a minha elasticidade, preço da demanda é igual a 1, tá bom? Em módulo. Ou seja, a elasticidade, preço da demanda quer medir o quê? Quer medir o seu comportamento, a sua sensibilidade em relação à quantidade que você deseja. E quais são os fatores que vão interferir nessa discussão que eu estou trazendo para vocês? Disponibilidade de bens substitutos. Por exemplo, eu vou comprar manteiga, mas se o preço da manteiga está muito alto, eu levo margarina. Segundo caso, esse bem é importante, essencialidade do bem. Eu tenho que comprar remédio, e aí eu não posso postergar isso, eu tenho que comprar um remédio. O outro ponto, quanto tempo eu tenho para pesquisar? É o chamado horizonte de tempo, né? Ou porque vão me disponibilizar um produto amanhã, mas eu preciso dele hoje, e hoje está mais caro, eu vou pagar mais caro por isso, porque eu preciso daquele bem, dado o tempo. E eu também tenho outro ponto, que é, qual a importância desse bem, no sentido percentual, na minha renda? Imagina o seguinte, imagina que você ganha R$1.000. Se você for comprar um objeto de R$100, é 10% da sua renda. Mas se você ganhar R$10.000, esse objeto passa a ser 1% da sua renda. Então isso não acaba afetando muito. Então, na verdade, essa sensibilidade ela é individual. Você vai medir conforme o quê? Conforme cada consumidor, conforme cada cliente. Isso que eu acabei de falar para vocês é o quê? Elasticidade e preço da demanda. Isso é economia para você de uma forma bem simples e direta.